mais incrível que pareça, uma das maiores críticas feitas ao cristianismo é a respeito do amor. Essa crítica é a respeito de não amar como deveria. Não se diz que os cristãos não amam, mas que o amor do cristianismo não é um amor tão amplo quanto deveria ser. Porque se diz que o cristianismo põe seu amor num mundo que não é esse. O cristão tem um foco no céu, numa nova terra, e, portanto, não amaria esse mundo. E também, ao mesmo tempo, o cristianismo tem por tradição restringir o amor ou reprimir o amor sensual, fazendo defesa de um pudor excessivo. O cristianismo é acusado de fazer pouco caso das relações humanas, dando mais ênfase à relação entre o homem e o divino. Já em outras análises nossas, mostramos um pouco disso. Falamos de críticas feitas por Rousseau, críticas feitas por Marx, críticas feitas por Nietzsche. E enquanto os poetas e os atores exaltam os amores épicos, o cristianismo parece dar de ombros para esse excesso de emoções. A respeito de críticas como essas, foi que o filósofo dinamarquês Søren Abi Kierkegaard escreveu em seu livro As Obras do Amor o que podemos chamar de uma espécie de explicação clássica do que é o amor cristão. E o porquê de certo desprezo do cristianismo a certos tipos de amores, aqueles tipos tão valorizados pelo mundo que ele chama de pagão. É assim que esse filósofo nomeia esses amores não tão valorizados pelos cristãos. E por mais estranho que possa parecer, existem tipos diferentes de amor. E ainda que se reconheça que cada um tem seu lugar, devemos reconhecer que existe certa hierarquia entre eles. De início, Kierkegaard deixa claro que o amor natural, aquele amor instintivo, casual ou resultado de predileção, é muito inferior ao amor que se torna uma tarefa ética. Cristo, por exemplo, disse no famoso Sermão da Montanha, aquele sermão que ficou conhecido por surpreender o mundo, surpreender o pensamento da época com algo que era uma espécie de contracultura, porque mostrava algo muito diferente do que as pessoas pensavam, do que pensavam ser o correto. Cristo disse nesse Sermão da Montanha que se amarmos os que nos amam, não seremos dignos de qualquer recompensa, pois qualquer pecador faz isso. Então, ser amigo do amigo, amar quem nos ama, não é algo que merece qualquer exaltação, porque já estamos, de alguma maneira, sendo beneficiados com isso. Amar a quem já estamos propensos por natureza a amar como parentes, ou mesmo aquela paixão instintiva e sensual, é algo que não carrega qualquer mérito. Por essa razão, lembra que o filósofo, em todo o Novo Testamento não há qualquer elogio a esse tipo de amor. Ainda que não haja qualquer condenação a ele também. São amores do acaso ou de forças não escolhidas nem dominadas. É como a fome e o alimento. Sentimos fome como os pagãos e nos alimentamos como os pagãos, e isso é natural. Superar o natural é onde se exerce domínio.
De outras palavras, ninguém será culpado por amar a seus filhos ou por estar apaixonado por tal pessoa. Só que isso não carrega o peso ético que o cristianismo dá ao amor. E esse fato incomoda tanto os que gostam de dramatizar tudo, a ponto de, não achando uma passagem sequer que apoie a ideia do amor pagão, faz com que eles queiram torcer o amor ao próximo, algo tão incompreensível a quem não é cristão de verdade, que acabam dando outras explicações sem qualquer base, como, por exemplo, dizem que o amor de Jesus por Maria Madalena era um amor sensual. O cristianismo ensina a amar o próximo. O amor a Deus sobre todas as coisas envolve sua busca em primeiro lugar, envolve o querer estar com Ele em primeiro lugar. Aí, o filósofo Kierkegaard diz: como nada no cristianismo é inútil, o encontro com Deus sempre culmina em um chamado à ação. Por isso, quando, depois de falar com Deus, o cristão abrir a porta que havia fechado para falar com Deus ao sair, então a primeira pessoa que encontrar é o próximo que se deve amar. E assim também a segunda pessoa, e assim também a terceira, e todas aquelas que estiverem ao seu alcance. É diferente do amor exaltado das paixões, onde a glória está em amar uma única pessoa em todo o mundo e a ela se devotar inteiramente. E esse tipo de exaltação da paixão rejeita aquela pessoa que por acaso ame também outra pessoa, ou que tente, mesmo depois de perder aquela que amava, se devotar tanto quanto a uma outra. Porque isso apaga toda aquela aura de glória que em algum momento tivera aquele amor apaixonado anterior. O amor cristão se opõe a esse pensamento. Na verdade, o amor cristão nem será amor cristão se, mesmo amando praticamente todas as pessoas, fizer exceção de uma, excluir apenas uma pessoa, qualquer que seja ela. O amor cristão verdadeiro é a todo o próximo, sem exceção. E não faltam na vida e na palavra de Cristo e de seus apóstolos o incentivo que inflama este amor ao próximo. Em cada ato exaltado pela Escritura se pode ler nas linhas ou nas entrelinhas: vai e faze o mesmo. Enquanto Cristo ordena amar, e isso não pode ser compreendido por quem entende o amor como uma inclinação, uma sorte, um acaso, pois são coisas assim enigmáticas, misteriosas, que não se podem ordenar. O cristão, por seu lado, não pode admitir que algo casual, fortuito ou simples tendência natural possa receber tanta admiração. Kierkegaard toma muito cuidado sobre tudo que ele escreve. E a esse respeito também. E ao tratar deste assunto, ele diz que seria melhor desistir de defender o cristianismo qualquer pessoa que quisesse atribuir ao cristianismo algo que não é cristão. E diz ainda que muitos têm defendido o cristianismo de um modo tão inconveniente que a sua defesa é mais nociva ao cristianismo que os piores ataques. Isso é muito sério. Por causa disso, Kierkegaard observa que, ainda que o cristianismo seja milenar, nenhum de nós é milenar. E por isso, a cada geração se deve ensinar de novo e de novo. Corremos o risco de,
ao conhecer exemplos e palavras tão corretas, achar que já estamos tão adiantados quanto essas pessoas das quais ouvimos as palavras ou das quais nós obtivemos os exemplos. Além disso, temos uma outra dificuldade, porque o modo como os poetas, e aqui devemos entender que os poetas a que Kierkegaard se refere, são aquelas pessoas que se colocam à tarefa de dramatizar a vida, ressaltando aquilo que julgam ser os grandes momentos ou as grandes ações da vida. Essas pessoas que têm trabalhado com isso têm exaltado equivocadamente amores pagãos e têm feito isso de um modo tão bem elaborado, de modo tão atraente, que fica difícil não ser tentado por essa atração. Até porque ela puxa pelo que já é uma propensão natural. E isso tudo diminui o efeito da palavra correta que deve falar a alma do povo que se pensa ser cristão ou quer chegar a esse patamar do amor cristão. Mas antes que alguém possa pensar diferentemente, o filósofo ressalta que o cristão não deve fugir dos amigos que lhe amam, não deve fugir dos amigos de predileção, nem daquela pessoa a quem ama apaixonadamente. Aliás, não deve fugir de ninguém. O que precisa é ter uma compreensão do amor que supere essa visão rasa que o mundo não cristão adota. Esse amor egoístico. Amar a cada próximo, a despeito de quem seja, não é algo que se possa dizer que existe em todos os cristãos. Principalmente em todos que se dizem ser cristãos. A cristandade é muito grande. Falamos aí de bilhões e bilhões. Mas também ninguém tem a tarefa de julgar quem quer que seja. E isso Kierkegaard deixa claro. E sobre isso ele diz que é algo como aquelas placas em beira de estradas que dizem para onde ela leva. O estar na estrada não significa ter chegado. A estrada do cristianismo está repleta de pessoas. Algumas vão em frente com certa constância, outros só avançam nos horários dos cultos e em outros momentos se desviam por outras paragens. Mas não nos cabe julgá-las. De qualquer modo, essa caminhada deveria ser algo mais fácil um pouco. Porque, como o filósofo dinamarquês mostra, o próximo não pode ser confundido com nenhum outro, pois o outro também é o próximo, e assim cada ser humano. E ele diz então que se na escuridão você encontrar alguém que você nem conhece, que você nem tem como classificar ou identificar, e você salvar essa pessoa, você não precisa se preocupar se houve algum engano. Não há como errar. Ele é seu próximo. Errado seria se, ao contrário, você quisesse salvar só os amigos de predileção. Você deve também salvar os amigos de predileção. Você deve cuidar deles com todo carinho. Mas não só, a todo o próximo. Isso é uma questão tão pessoal que falar sobre isso, por mais importante que seja, pode mais iludir do que ajudar. Pode dar a sensação de haver alcançado o objetivo, mas apenas ter alcançado um entendimento intelectual, o que é muito diferente do viver. Compreender o que se deve fazer não é fazer.
compreender como se deve viver, não é viver. Aí, neste ponto, Kierkegaard como que pergunta de si para si se a tarefa mais séria seria daquele que precisa ensinar ou do que precisa aprender.